Fala sobre desejo, da psicanálise de Freud, da teoria psicanalítica de Freud, pela estrutura da sua teoria da pulsão, né? Desejo só pode ser, né, uma expressão de movimentos pulsionais de vida e de morte, basicamente. Então você teria, basicamente, desejos destrutivos e desejos construtivos, independentemente se eles estão sob defesa ou não, tá? Então vamos ler Freud adequadamente, vamos discutir o legado de Freud. Freud disse, né, criou uma teoria da pulsão, em que a pulsão tem origem no corpo, circula, ou em curto-circuito, ou direto, mas ou faz uma parceria psicomotora para descarga e tal, mas essa pulsão, ela tem que ser descarregada, a priori. Então a essência do desejo é isso, é o desejo de descarregar. Então, vamos lá, todo desejo é, antes de tudo, um desejo de descarregar e não de fazer compromisso, como certas criaturas querem distorcer, né, a essência da teoria psicanalítica de Freud e dizer que o desejo é um desejo barrado, o sujeito é um sujeito barrado. Tá? Então, não é isso que Freud colocou. Tá? Então, o desejo é um movimento autônomo, autoerótico. O desejo é um movimento com capacidade própria de autossatisfação, independentemente se tem outras forças atuando no sentido de barrá-lo. E, além do mais, Freud considerava essas forças, né, digamos assim, da repressão primária, da defesa primária, melhor dizendo, lá do projeto, né, essas forças de defesa, elas são também desejos. Tá? Então, é um desejo de satisfação de um impulso, né, digamos assim, reprimido, versus o desejo de reprimir esse impulso. Tanto é verdade isso que tem sonhos de autopunição que são explicados exatamente dessa maneira, como satisfação dos desejos da defesa do ego de punição. Quer dizer, a defesa tem desejo também. Tá? Então, todos os movimentos de energia dentro do aparelho psíquico só podem ser considerados como desejos. Em vários outros pontos da obra de Freud, nós ouvimos falar, lemos, né, digamos assim, desejos do superego, desejos do ego, desejos do id. Conjuga formação de compromisso entre os desejos do id e os desejos da repressão. Então, querer mutilar, né, o que Freud deixou e perder, né, a perspectiva econômica, dinâmica deixada por Freud, que explica tudo, os aspectos todos. Explica aí, lacanianos, explica aí, como é que o cara entra no elevador com medo. Ele morre de medo, mas ele consegue entrar. Agora tem um outro que não entra de jeito nenhum. Então, veja bem, explica isso aí. Qual é a diferença que tem? Os dois têm medo. Representação ideativa, medo de entrar no elevador. Um não entra de jeito nenhum e o outro entra. Explica aí, pô. A explicação freudiana para isso é facílima, né? Um está com representantes afetivos da pulsão em nível fortíssimo, né? Digamos assim, para não entrar no elevador, tá? E o outro tem essas mesmas quantidades, essas mesmas qualidades, né, digamos assim, de medo de entrar no elevador, mas com quantidades de catexia, né, menores, né, investidas nas respectivas representações. Tá? Dá licença, tem essa explicação, e essa explicação ela é usada facilmente para explicar autismo, neurose atual, tudo, coisas que existem. Não adianta dizer que não existe neurose atual, não adianta dizer que não existe doença psicossomática, não adianta dizer que não tem, porque tem. Tá? Existe artrite reumatoide, existe doenças do colágeno, existem centenas de doenças autoimunes, tá? Tem sim. E não tem explicação ainda para isso, e Freud deu uma explicação, a teoria psicanalítica. Agora explica isso aí, de maneira lacaniana, isso, junguiana, explica aí. Não tem explicação nenhuma. Não tem, a teoria não tem condições de criar uma explicação para isso. Porque são teorias que
abominam, desprezam o fato de nós termos um corpo e estarmos casados com ele até que a morte nos separe. Tá? E o grande intermediador entre o corpo e a mente é o afeto. A-F-E-T-O, afeto. Então eu não posso criar uma psicologia, né, digamos assim, colocando que o afeto é secundário. Não, o afeto é prioritário. Podem observar que as descobertas da psicanálise colocam o afeto como algo prioritário. Reminiscências infantis, sexuais, incestuosas, carregadas de afeto. 1893, Breuer. Quem hipnotizou, né, histéricas, né, digamos assim, e conversou com elas hipnotizadas, percebeu que estava na raiz de cada um dos sintomas de cada uma dessas pacientes, em todas elas, existiam reminiscências sexuais infantis carregadas de afeto, não abreagido. Então, o problema essencial, o núcleo fundamental para a formação de um sintoma é a ausência da abreação, reação adequada do afeto. O resto é figuração, o resto acompanha. É a mesma coisa você querer entrar no casamento e querer ficar falando das menininhas, damas de companhia, e não reconhecer que a noiva e o noivo estão lá. O essencial no casamento é a noiva e o noivo. O essencial em psicanálise é o representante afetivo da pulsão, que está sempre coarctado em sua abreação para que existam transtornos mentais. Tanto é verdade isso que se esse afeto ligado, investido, que representa a catexia de pulsão sexual, incestuosa e destrutiva, catexias, investidas, né, nessas representações infantis, né, se este afeto aí, esse aí, né, ele for abreagido adequadamente, o sintoma inexoravelmente, matematicamente, tal como uma função de primeiro grau, y igual a 2x, né, ele desaparece. Pode botar uma função de segundo grau, que se x for igual a zero, ele desaparece também. Tá? Então, existe uma correlação de causa e efeito matemática entre essa reminiscência infantil, que Freud mostrou depois que tinha sido submetido à demolição do complexo de Édipo, essa reminiscência dessas épocas pré-genitais do desenvolvimento da libido, infantis, reprimidas, submetidas à ação da defesa, elas continuam atuando inconscientemente, seu afeto não abreagido sustenta o sintoma. Se o afeto for abreagido, o sintoma desaparece, não tem mais aquele sintoma. O resto é conversa fiada, né? O que existe de facto, isso é um fato descoberto por Breuer e por Freud. Então, toda a evolução da psicanálise a partir da descoberta desse fato tem que respeitar esse fato, né? E não ficar mentindo, investindo, né, digamos assim, na defesa para esconder, escamotear, escotomizar, esquecer, né, a ação da sexualidade infantil, para poder agradar os subprodutos da repressão dessa mesma sexualidade infantil, que são essas produções culturais à esquerda e à direita que a gente tem atualmente no mundo aí. Tá? Então é isso aí basicamente.